Gente, bom dia. Vamos retomar o nosso curso, só para lembrarmos o que é que nós já vimos até aqui. Nós começamos caracterizando o positivismo jurídico. Vimos que o positivismo jurídico depende de duas teses básicas: a tese do subjetivismo, que afirma que todos os critérios acerca do que é justo e injusto são de natureza subjetiva, por isso é indecidível entre eles qual seria o melhor, e a tese da neutralidade, que afirma que, exatamente por isso, nós devemos definir o direito sem fazer referência a qualquer elemento extrajurídico. Com base nisso, o positivismo lançou mão de uma estratégia descritiva do direito, mas, como nós vimos, as estratégias descritivas esbarram em alguns problemas. É possível descrever seres que não existem, é possível descrever incorretamente um ser, e é possível não descrever o que realmente é constitutivo de alguma coisa. Por causa disso, essa epistemologia positivista passa a ser questionada a partir dos anos 50. Aí o autor central é Gustav Radbruch, a fórmula em que ele diz que a justiça é um elemento da definição do direito. Isso vai influenciar muito a teoria jurídica alemã e vai se irradiar a partir daí para outras concepções, outras teorias desenvolvidas na Itália, na França e, sobretudo, nos Estados Unidos. Depois nós falamos um pouco sobre o método sistemático. O positivismo jurídico lança mão de uma concepção que tende ao sistema fechado. Mas nós vimos que existe uma série de propostas que tentam conceber o direito de um outro modo. Em especial, há um autor, Theodor Fivék, que escreve um livro chamado Tópica e Jurisprudência, no qual ele tenta caracterizar o direito não a partir da ideia de sistema, mas a partir da ideia de problema. E esse é o ponto em que nós tínhamos chegado na nossa última aula, quando fomos interrompidos pelo dever cívico de acompanharmos o trágico jogo de Brasil e Holanda. Bem, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? É nesse ponto que nós chegamos no problema dos princípios jurídicos. Exatamente porque vários autores têm abandonado a perspectiva do sistema para caracterizar o direito e adotado uma perspectiva do problema, é que foi necessário redefinir os princípios nesse novo marco conceitual. Vocês devem se lembrar de uma teoria geral do direito, geralmente estudada lá quando a gente estuda direito civil, que tenta caracterizar os princípios como sendo normas gerais do sistema. Então, você tem, por exemplo, autores como Del Vecchio, que vai falar em normas generalíssimas do sistema. Fala de uma generalização crescente. Nós partimos de regras mais específicas e, à medida em que remontamos o sistema até o seu ápice, nós chegamos a normas mais abstratas. Né? O termo está aqui, normas gerais, mas a generalidade aqui diz respeito, sobretudo, ao conceito de abstração. Tecnicamente, nós distinguimos a generalidade da abstração porque a generalidade diz respeito aos destinatários da norma, enquanto que a abstração diz respeito ao conteúdo. Uma norma pode ser geral, sem ser abstrata, ou pode ser abstrata, sem ser geral. Via de regra, exige-se das normas legais que elas sejam genéricas. Né? Só para tomar um exemplo, uma norma que prescrevia, estabelecia um direito, uma norma legal
que estabelecia o direito a uma pensão para o Grande Otelo, como de fato houve uma lei que estabelecia uma pensão para ele, não era uma norma genérica. Estritamente fere o princípio constitucional e seria inconstitucional, mas ninguém nunca, quando ele foi vivo, ninguém nunca arguiu o princípio. Mas a questão é que a generalidade diz respeito ao destinatário. Ninguém mais pode ser Grande Otelo. Então, essa norma não é uma norma genérica, é uma norma particular. Já a abstração diz respeito ao conteúdo. Uma coisa é prescrever algo abstrato. Revogam-se as disposições em contrário. Outra coisa é estabelecer algo concreto. Revoga-se o parágrafo 2º do artigo 3º da lei número tal. Aqui, uma revogação, essa norma é uma norma concreta. O grau de concretitude dela é muito maior do que da primeira norma. Quando se fala em princípios gerais, em generalização crescente, o que a gente está pensando é, sobretudo, no aspecto da abstração. A ideia de que existem normas particulares no sistema, ou mais particulares, e à medida em que nós vamos subindo nesse sistema, nós vamos chegando a normas mais genéricas. Essa é uma ideia comum a Del Vecchio, ou, por exemplo, a Bobbio. Só que essa concepção, ela esbarra em alguns problemas. O primeiro desses problemas é que existem princípios particulares, como também existem regras muito abstratas. A extensão daquilo que ela prescreve, algumas regras, é muito ampla. Por exemplo, a capitulação dos crimes lá na lei antidrogas, a capitulação ela é excessivamente ampla. Você tem normas que são tratadas como regras pelo direito e tem regulação ampla. Da mesma forma, você tem princípios que são estritos. Por exemplo, o princípio da legalidade é uma abstração de quais regras? Ele não é propriamente uma abstração de regras. Ele é um princípio que existe em si mesmo, independente dessas regras. Então, o primeiro problema com que a gente se depara é que a caracterização de princípios como regras gerais e regras como princípios específicos nem sempre funciona na prática. Esse é um primeiro problema. Um segundo problema, como eu disse, assim como existem princípios gerais, existem regras particulares. Existem regras, assim como existem princípios particulares, existem regras gerais. Isso começa a tornar a distinção tradicional um pouco difícil. Um outro problema que a teoria dos princípios precisa enfrentar é que, como eu já disse, a dogmática jurídica e a teoria geral do direito se ocuparam durante muito tempo em fixar princípios por meio dos quais nós podemos resolver o conflito entre as regras. Eu citei aqui que, tradicionalmente, a doutrina fala em 3 modos de resolver os conflitos. O princípio da anterioridade, que diz que a regra anterior é derrogada pela regra posterior. O princípio hierárquico, que diz que a norma superior derroga a norma inferior. E o princípio da especialidade, que diz que a norma especial derroga a norma geral. Depois, a doutrina se ocupou em formular, nós já falamos sobre isso, também critérios para a solução entre esses conflitos. Uma norma geral posterior e uma norma específica anterior. Qual prevalece? O Bobbio, eu já falei sobre isso daqui também, diz que, via de regra, o princípio cronológico é um princípio fraco, enquanto o critério hierárquico e o princípio da especialidade são princípios fortes.
Por isso, quando há um conflito entre o princípio da especialidade e o princípio cronológico, prevalece sempre o princípio da especialidade. Só que o grande problema é que uma parte substancial dos princípios foram constitucionalizados a partir da década de 80. E aí, esses princípios tradicionais, que podem servir para explicar como se resolve o conflito entre as regras, não podem mais explicar como se resolvem os conflitos entre os princípios. Há alguns autores do direito constitucional que afirmam que mesmo dentro da Constituição há uma hierarquia. Por exemplo, Otto Barhoff. Barhoff tem um livro clássico da década de 50 chamado Normas Constitucionais e Inconstitucionais. Ele diz que mesmo na Constituição original, uma norma pode ser julgada inconstitucional frente a outra que tem materialmente o sentido de Constituição, enquanto essa outra é só formalmente constitucional. Por exemplo, quando você tem um conflito entre um direito fundamental e um princípio ou uma norma contida num outro lugar da Constituição, que não nisso, ou na organização dos poderes, você teria um conflito entre uma norma superior e uma norma inferior dentro da Constituição. Só que o grande problema é que, quando nós falamos em princípios constitucionais, nós geralmente nos reportamos ao artigo 5º. E ainda que nós possamos adotar essa ideia, que é uma ideia minoritária no direito constitucional, de normas constitucionais e inconstitucionais, ainda assim nós continuamos com um problema. Porque se são todos esses princípios que nós invocamos, são, via de regra, princípios ligados ao artigo 5º, então aquele critério não serve para resolver mais o nosso problema. Porque seriam todas normas do mesmo nível. Então, o grande problema da teoria dos princípios não é propriamente caracterizar o que são os princípios, mas resolver uma questão prática. Qual princípio aplicar quando há um conflito entre eles? Bom, a professora Lília falou, desde a da aula passada, ela tem me cobrado o problema de um conflito entre regras e princípios. Vocês vão reparar que a teoria dos princípios, ela não trata desse problema. Porque, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, um dos motivos pelo qual ela não trata, é que alguns entendem que os princípios referem-se a um campo distinto das regras. Esse é um primeiro problema. Os princípios têm mais a ver com o modo como o Estado se relaciona com os cidadãos. Ele não prescreve diretamente deveres para o cidadão, nem propriamente para o Estado, mas prescreve para o Estado um modo dele se comportar frente aos cidadãos. Uma outra possibilidade de solução é dizer que nós passamos por um processo de principiologização do direito. Cada vez mais as normas constitucionais ou as normas jurídicas são tratadas como se fossem princípios. Então eu posso resolver o problema desse conflito tratando todas as regras como princípio. Mais estritamente, se vocês pegarem os autores que classicamente tratam dos princípios, eles não estão preocupados com o conflito entre regras e princípios, mas com o conflito entre princípios. Né? Falei para vocês do exemplo clássico, dado pelo Alex, que é o princípio da publicidade, ou da informação, melhor dizendo, e o princípio a privacidade. No conflito entre ambos, qual prevalece? As teorias tradicionais não são adequadas para resolver esse problema. Por que não? Já vou antecipar algo que eu vou falar depois, mas é que, na teoria das regras, resolver o conflito implica dizer que uma das duas é inválida. Aplicar uma regra
em detrimento da outra. Por exemplo, o princípio da lex posterior derogat anterior. Esse princípio implica dizer que a primeira regra, a mais antiga, foi revogada pela segunda. Então, o problema nosso é que ninguém, ao aplicar o princípio, por exemplo, da privacidade, diz que esse princípio derrogou, em alguma medida, o princípio do direito à informação. Esse é o grande complicador da questão. É que, quando nós tratamos com antinomias de regras, nós pressupomos que uma delas afasta definitivamente a incidência da outra. Não naquele caso, mas de modo abstrato. O problema é que ninguém que aplica um princípio em detrimento de outro afirma que aquele princípio teria derrogado o princípio anterior. E é por isso que a teoria tradicional do direito não consegue explicar como é que nós trabalhamos com os princípios. Na aula passada, eu já comecei a dizer qual foi a solução que se encontrou, aliás, foi há 2 aulas atrás, a solução que se encontrou na teoria do direito para esse problema. É dizer que, ao contrário do que afirmam autores como Del Vecchio, Bobbio, a teoria tradicional do direito, princípios não são normas generalíssimas. Ao contrário, eles não são normas que se aplicam em quaisquer circunstâncias. Alguém aqui, não me lembro exatamente quem foi, falou, então, seriam cheques em branco? Também não propriamente isso. Não se trata propriamente de um cheque em branco. Mas já antecipando algo que é a conclusão que a gente pretende chegar, uma das ideias é que os princípios têm uma extensão semântica, uma parte da extensão semântica dela precisa ser preenchida pelo juiz. Diferentemente das regras, que abstratamente prevêem em que circunstâncias se aplicam, os princípios precisam ter a sua aplicação justificada, talvez seria melhor a gente usar o termo fundamentado pelo juiz. Esse é um ponto decisivo de separação entre a teoria dos princípios e a teoria das regras. O anteprojeto do Código de Processo Civil, quando fala assim, fundamentação da sentença e utilização de princípios, isso que o senhor falou aí está expresso num artigo, que o juiz tem que explicar, até uma redação que eu custei a entender, né? Que quando ele vai utilizar um princípio para fundamentar a sentença, ele tem que explicar, na fundamentação, exatamente essa palavra, por que ele está utilizando um princípio e afastando o princípio colidente. Então, isso está se positivando, vamos dizer. Exato. Não demanda uma lacuna na regra, não. Posso falar um caso concreto? Porque esse caso concreto que me aflige. Uma coisinha, gente. Eu cobrei de vocês que trouxessem hoje questões concretas. Eu acho que é interessante a gente analisar isso a partir das questões concretas. O Estevão até sabe desse caso, que nós somos da mesma turma recursal. Nós tivemos um mandado de segurança lá, em que o juiz do juizado ele deferiu uma penhora sobre vencimentos. E pelo artigo 649, inciso 5º ou 6º, salvo engano, tirando alimentos, os vencimentos não são penhoráveis. Então, o juiz deferiu uma penhora em cima, salvo engano, acho que foi 30%, né, Estevão? Mais ou menos 30% dos vencimentos do credor e fundamentou em cima do princípio da dignidade da pessoa do credor, que já que o devedor recebe vencimentos de tal monta, poderia perfeitamente penhorar esses 30%, porque não impediria sua vida normal,
né? E, ao mesmo tempo, de alguma forma, atenderia os interesses do credor fundado nesse princípio da dignidade. Então, a minha dúvida é exatamente quanto a essa questão, porque a regra ela é taxativa, né? A regra do artigo 649 quanto a essa empenhorabilidade, que emana de um poder igualmente soberano, que é o poder legislativo. Né? Então, na verdade, eu entendo que essa situação gera um conflito na medida em que esta regra do 649 não me deu esse espaço para essa atividade criadora. Então, como é que eu consigo inserir esse princípio da dignidade, ainda que tenhamos uma decisão justa, sem que isso conflite até com essa independência que tem os poderes? Entende? A minha dúvida é mais ou menos nesse sentido. Eu acho que uma das questões é exatamente o fato de que essas regras também podem ser interpretadas como princípios. A regra que determina a impenhorabilidade, ela pode ser concebida também como um princípio. Sim, mas se ela fala que só pode ser penhorado nessa hipótese de execução de alimentos, esse caso nosso não era de execução de alimentos, era uma execução comum, né, de quantia certa. E o que a turma recursal fez? Não, aí o nosso... foi na época era o André, né? Era o André. Não, aí nós concedemos a ordem no mandado de segurança, né? Reformando decisão do juiz. Do colega, né? Mas é exatamente porque nós nos deparamos com essa situação da existência de uma regra taxativa dizendo que não cabe. Tá, mas, que, inclusive, então, veja, qual que é o fundamento 640? Como regra, é exatamente por isso que vocês afastam a decisão judicial anterior. Não, e também essa regra existe para preservar o princípio da dignidade da pessoa, do devedor. Né? A razão de ser do 649, né, são absolutamente penhoráveis. Eu acho que a grande questão é quando isso acontece numa decisão que é irrecorrível. Acho que não dá para a gente chegar a uma conclusão final analisando uma decisão sobre a qual incide um recurso. Exatamente por causa da possibilidade do órgão recursal afastar a aplicação. Porque eu gostei muito daquela abordagem que o senhor fez numa das aulas anteriores. Todas as aulas estão ótimas, né? Mas essa em particular, quando o senhor falou da questão que um dos tripés da justiça, da ideia de justiça, é a segurança jurídica. Exato. Então, a partir do momento que cada juiz for ter o entendimento em cima do 649 e o princípio da dignidade da pessoa do credor, cada um vai poder ter... A gente estava discutindo a questão do minimalismo jurídico, né? O minimalismo, um dos tripés dele é esse, é uma separação estrita entre uma função do judiciário e uma função do legislativo. O que não quer dizer que os minimalistas vão afirmar que o juiz não cria direito, não é isso. Mas o juiz não pode... É aquilo que a gente estava falando no início do curso, não sei se vocês se lembram, que nós partimos de um problema, que é o problema de que falta um certo suporte democrático ao Poder Judiciário. Essa é uma das razões pelas quais eles não podem criar normas gerais. De fato, o Judiciário cria normas gerais? Bom, cria. O Judiciário cria normas gerais. É só você pensar nas ações de declaração de constitucionalidade. As ações de declaração de constitucionalidade podem ser consideradas como uma mera aplicação do direito? Podem. Mas um autor como Kelsen, por exemplo, afirma que não existe isso de uma mera declaração. A declaração é desconstitutiva. Professor, pegando um gancho nessa manifestação da professora Lili, é o seguinte, aqui o que eu acho é que o princípio não pode ser usado para justificar o descumprimento de regra clara. Se existe uma regra claríssima, você não vai utilizar um princípio para descumprir essa regra. Aí parte-se de uma premissa falsa. O raciocínio, ele tem, voltando lá nas aulas ainda dos professores da filosofia, é um silogismo falso. Né? Agora, o que eu acho é o seguinte, essa questão aí do poder judiciário, da legitimidade,
Eu entendo que a maior democracia do mundo hoje não tem eleição direta para presidente, que é os Estados Unidos, ninguém questiona isso. Então, indiretamente falando, eles têm uma democracia extremamente representativa. Sim, mas os juízes, nem uma eleição indireta há para eles. Mas aí que está, os juízes são selecionados conforme determina a Constituição. Né? Então, eu até lembro uma Eu aula... acho que há uma questão aqui que a gente não pode confundir. Né? Que seja absolutamente... A legitimidade é uma coisa... E uma coisa mais restrita é a legitimidade democrática. O que eu lembro uma aula do professor Rezec, lá no Supremo, que eu assisti, que ele falou com muita clareza, assim, os juízes não têm autoridade democrática nem legitimidade constituída para forjar regra onde ela não existe. Aí eu não tenho dúvida. Mas quando os juízes são acionados por advogados ativistas, né, porque o juiz não decide sozinho, e ele tem que decidir um caso concreto, porque a causa surge com um advogado, né? Então ele deve ver, eu entendo que ele deve pegar o princípio, fazer uma leitura e, com base nisso, ver qual regra é incidente. Agora, o princípio sozinho não incide, é impossível. Não é? Mas o que percebo também é que você não pode... É impossível também uma colidência entre princípio e regra, porque eles estão em patamares completamente diferentes. Eu acho que o princípio ele informa e conforma a atividade mental de escolha. Mas essa é uma teoria. Eu não vou adotar essa teoria, que os princípios são meramente informativos. Para mim, eles têm força normativa de aplicação imediata. Mas se eles estiverem junto com alguma coisa... Não. Por exemplo, o princípio da legalidade. Isso é um princípio, isso não é uma regra. Certo. Agora, o que eu percebo é o seguinte, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, então eu vou deferir tudo. Não, mas aí é um outro problema, gente. Aí o problema são duas coisas. Né? O problema aqui é, de novo, da extensão semântica. Eu estou usando muito esse termo extensão semântica e não sei se isso está claro para vocês o que isso significa. O que acontece é o seguinte, na linguística você tem uma distinção entre o que a gente chama de eixo paradigmático e o eixo sintagmático. Ou então, para usar uma outra terminologia mais comum, a conotação e a denotação. Na verdade, a denotação e a conotação. A conotação indica a intenção do termo, intenção com S, a intensidade do termo. Enquanto que a denotação significa a extensão do termo. Por exemplo, quando eu falo de manga e me refiro a uma parte da camisa, e quando eu falo de manga e me refiro a uma fruta, eu estou usando intensidades diferentes linguísticas, intenção diferente. Isso é um problema conotativo. Mas que manga espada, manga Raden, manga Tome, manga Palmer, manga piqui, manga coquinho, manga rosa, sejam manga, esse é um problema de extensão do termo. A extensão da aplicação do termo. O termo manga pode ser indistintamente usado para quaisquer desses objetos. É isso que o termo extensão significa. Então, quando eu falo da extensão semântica do termo, eu estou me referindo primariamente a isso. A quais objetos dentro daquela classe o termo pode ser aplicado. É um problema de extensão. Só que eu me esqueci porque eu falei disso. Porque eu estou explicando o que eu quero dizer com extensão semântica. Veja, o fato é que alguns princípios têm uma extensão semântica mais ampla do que outros. O princípio da legalidade tem uma extensão mais ampla. O princípio da dignidade também tem uma extensão muito ampla. Isso quer dizer que eles se aplicam a quaisquer casos? Não. A gente vai ver hoje por que não. Não há nenhum princípio que se aplique a qualquer caso. Você pode, então, pensar um princípio no qual não se aplica a legalidade? Não, eu não posso pensar abstratamente, eu não consigo pensar. Mas eu consigo conceber a possibilidade de haver um caso ao qual o princípio da legalidade não se aplica. Historicamente, eu consigo pensar um caso. Eu não consigo pensar um caso no direito brasileiro.
pós-Constituição. Mas eu consigo pensar casos ao longo da história. O grande problema de Nuremberg é exatamente esse. Você não tinha uma lei anterior que qualificava os crimes contra a humanidade. O Tércio Sampaio Ferraz Júnior fala de uma variação dos parâmetros de legitimidade do direito. Ali é um sistema no qual se afastou a legalidade. Agora, outra questão é a questão da legitimidade do judiciário. Veja, eu não disse que o Poder Judiciário não é legítimo. O que eu disse é que a ele falta uma legitimação democrática pelo voto, que é o procedimento pelo qual a democracia legitima os poderes. Exatamente por causa disso, o Poder Judiciário precisa recorrer a outros parâmetros de legitimação. Por quê? Porque nem indiretamente os juízes são eleitos. Nos Estados Unidos, você tem uma parte da magistratura eleita, mas nem todos os juízes são propriamente eleitos. Esse é um problema que os tribunais superiores não têm. Esse é um problema que os juízes monocráticos têm. Mas o concurso, na minha opinião, é muito mais democrático do que o processo. Não, o concurso não é... Nós falamos sobre isso. Sabe por que não é democrático? Porque, na verdade, em termos práticos, o que ele faz é discriminar. É discriminar. O professor, os Estados Unidos morrem de inveja do nosso sistema de escolha de juízes. Quando eu tive uma experiência lá, o senhor sabe, e eles acham excelente o concurso público. Eles têm muito problema de gente que é patrocinado pela Coca-Cola, claro, pela CNN e vira juiz. Então, nisso aí, eu acho que o nosso concurso público é muito mais amplo. Não estou dizendo de forma alguma que o nosso sistema é pior do que o outro. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista da teoria política, falta ao Poder Judiciário uma legitimação democrática. Exatamente porque é um poder... Veja, qual que é a ideia? É que todo poder emana... Ora, o Poder Judiciário não emana do povo. Mas o povo está participando. Não, sim, mas o povo não é o povo que está... É o povo que está examinando os juízes? Se o povo examinasse os juízes, sim. Mas não é isso, não se trata disso. Sim, o problema é o seguinte. Não está. Não está. Gente, nós optamos pela forma. Sim. Exato. Não. Porque o problema passa a ser agora quais são concretamente os juízes que, com base naquele critério que nós... Porque nós fixamos o critério, mas depois nós nos afastamos da aplicação dele. Esse é o problema. Nós fixamos o critério no início, mas nós não participamos mais da escolha. Não é? Esse é o problema. É verdade que, ao formularmos a Constituição, estabelecemos um critério. Então, o critério em si mesmo é democrático. O critério da escolha é democraticamente fixado, mas a escolha em si mesma não. Esse é o problema. Há vários conceitos de democracia, infinitos conceitos de democracia. O problema aqui, gente, é só um problema. É um problema do fato de que nós concebemos que o poder emana do povo e há um poder que é imune a essa escolha pelo povo. Esse é o ponto. Ou indireta. Indireta, sim, nós não escolhemos os juízes. De modo algum. Não. Eu fixei o critério, mas eu não participei da escolha de cada um. Eu fixei o critério no início, mas não participei da escolha de cada um. Mas a escolha é objetiva, é a aprovação do concurso com base no... Não. Qual é o problema? Aqui não quero me desviar muito do nosso tema,
Mas aqui é um problema que é o chamado procedimentalismo imperfeito. Quando a gente classifica as teorias procedimentais do direito, a gente costuma classificá-las em puras, perfeitas e imperfeitas. Qual é o problema do procedimentalismo? O que é o procedimentalismo imperfeito? É aquele em que a justiça da instituição está ligada à justiça pessoal. Deixa eu explicar isso rapidamente. Você tem 3 parâmetros procedimentais para tomar uma decisão justa. Um é o procedimentalismo puro. O procedimentalismo puro é o seguinte: eu tenho que escolher entre vocês uma pessoa, tem aqui uma passagem para o Caribe, e não dá para eu dividir essa passagem para o Caribe entre vocês. Porque se eu for dividir, você chegou no máximo a ter contagem. Se eu pegar essa passagem e dividi-la entre vocês, se isso fosse possível, no máximo vocês chegariam até contagem. Então tem que achar um outro critério. Vocês têm uma sugestão de algum critério? Sorteio. Isso chama-se procedimentalismo puro. Por quê? Porque a regra por si só produz uma decisão justa. Eu não preciso interferir em que de modo algum para produzir uma decisão justa. Agora vamos pegar um caso diferente. Um bolo. Um pai vira para os filhos e fala assim: esse bolo aqui, ó, vocês vão dividir entre si. Que regra que o pai pode adotar para garantir que os filhos dividam entre si de modo justo o bolo? Sim, mas... Hã? Não, sem ser isso. O pai... Não. O pai entrega um bolo para os filhos e fala assim: ó, dividam entre si. Como é que eles fazem para dividir de modo justo o bolo? Não é? Quem... Hã? Não. Não, é exatamente o contrário. Os filhos, que regra que os filhos podem estabelecer? Não, a regra é assim, ó. Quem partir o bolo é o último a escolher o pedaço. Não é? Não é? Ó, se nós fixamos que quem parte o bolo vai ser o último a escolher, e sou eu que vou partir o bolo, o que isso vai produzir em mim? Partir em partes iguais. Isso chama-se procedimentalismo perfeito. A regra, necessariamente, ela não é em si mesma a justiça, mas ela conduz necessariamente a uma solução justa. Só que existe ainda o procedimentalismo imperfeito. O procedimentalismo imperfeito é o seguinte: o pai vira para o filho mais velho e fala assim: ó, você que é mais velho, mais sábio, você divide o bolo em partes iguais e pega o primeiro pedaço. A decisão final pode ser justa? Claro que pode. Dependendo do quê? Não é? Se ele for justo, ele vai partir o bolo em partes iguais e pegar o primeiro pedaço. Isso chama-se procedimentalismo imperfeito. Ora, qual é o problema aqui na legitimação dos juízes? É que nós estamos no procedimentalismo imperfeito. Que garantia que eu, como cidadão, tenho da isenção das bancas que escolhem os juízes? Eu estou apostando que essas bancas são isentas. Eu estou apostando no fato de que o próprio Poder Judiciário é isento. Que garantia eu tenho disso? Nenhuma. Não. Só um parte o bolo no puro. No puro não, no perfeito. Só um parte o bolo. E ele é o último a escolher. É. O problema da escolha dos juízes é que nós estamos no modelo de procedimentalismo imperfeito. Qual que é o problema do procedimentalismo imperfeito? É que ele pode produzir, sim, uma decisão justa, desde que
as pessoas sejam pessoalmente e não só institucionalmente justas. Porque, notem, no procedimentalismo perfeito, basta a justiça do procedimento. As provas são corrigidas. E quem disse, e quem que garantia que eu posso ter que os juízes de fato garantem a publicidade? Eu parto do pressuposto de que eles fazem isso. Mas que garantia que eu posso ter? Se eles... Não, eu estou com uma teoria da conspiração, gente. Estou pressupondo que é tudo uma questão de cartas marcadas. Isso. Veja, é por isso... Vejam a ressalva que eu fiz. A ressalva que eu fiz é que esse problema existe para os juízes monocráticos. Acabei de fazer essa ressalva. Exatamente porque nos tribunais superiores eu tenho uma indicação por outros poderes, eu tenho lá, sim, uma legitimação democrática. Mas nos juízes monocráticos eu não tenho. Não. 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 Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque eu votei no presidente. Eu votei no presidente. Sim. Sim. Essa é uma das críticas que se fazem ao Brasil fundir uma corte constitucional com um tribunal ordinário. Esse é um dos problemas que vários países não têm. Portugal não tem. Em Portugal, os juízes do Tribunal Constitucional têm mandato de 6 anos. É. Indiretamente somos nós. Veja, aqui há um problema. O problema é equacionar essas duas questões. Compromete a autonomia do judiciário, a independência? Não sei. É. Eu me lembro que o ministro Marco Aurélio Mello votou contra o Fernando Collor, que o indicou. Você pode dizer que é um caso extremo? Pode. Bom, qual a resposta que se dá? A resposta que se dá é a seguinte. Uma resposta que pode ser dada é isso, é que nós não temos condições de votar nos juízes exatamente porque os juízes dependem de um conhecimento técnico que o povo não conhece, o povo não tem acesso. Só que nós podemos radicalizar esse princípio e aplicar também aos outros poderes. O fundamento do voto censitário é esse. Nem todo mundo tem condição de escolher. Não é um dito comum? O povo não sabe escolher deputado? Isso pode se aplicar também ao Poder Legislativo e propormos suprimir a eleição. Não, mas ele está brincando, mas é sério. É. Vejam, gente, eu não tô também propondo aqui a gente mudar o sistema.
acho que o melhor sistema para a escolha de juízes é o concurso público. O que eu estou dizendo é uma outra coisa. Quero voltar a esse ponto. É que ao Poder Judiciário falta legitimação democrática. Querem provas disso? Recentemente foi feita uma pesquisa. Eu comecei a estudar essa questão a partir dessa pesquisa. E a percepção popular é que o mais corrupto, prestem atenção, dos 3 poderes é o Poder Judiciário. Certamente é exatamente o contrário. Não é porque vocês estão aqui. Certamente é o contrário. Ora, mas por que é? Por que é que o povo percebe o Poder Judiciário como corrupto? Uma hipótese minha é exatamente o fato de que o juiz aplica a lei. Quando ele relaxa uma prisão de um Bruno, por exemplo, que não pode acontecer. Não sei, mas pode acontecer. O que é que vai ser dito Ou, quando o Supremo concede uma segurança dizendo que o Joaquim Roriz tem direito, sim, de concorrer, quem foi o corrupto? O Legislativo e o Judiciário, que aprovaram uma lei flagrantemente inconstitucional, ou o Poder Judiciário? Não tem. Quando eu falo nesse lapso de legitimação democrática, estou me referindo a isso. O Poder Judiciário não é independente apenas em relação aos outros poderes. Ele é, num certo sentido, também independente em relação ao povo. Tem um trecho do Aristóteles na política que ele fala: em qualquer lugar do mundo que você for, o homem mais confiável é o juiz. Não me lembro disso. O que eu lembro que ele diz é outra coisa. Me lembro que ele diz, a discussão dele é melhor confiarmos nos homens ou na lei? Eu me lembro que ele diz assim, olha, se os homens fossem confiáveis, era melhor confiar nos homens. Mas uma vez que isso não é feito, então... Uma tradição da Martins Claré, uma tradição clássica da política. Então, ele fala exatamente sobre o juiz. Não me lembro. É uma coisa. Não me lembro. Não quero. A gente precisa pegar o texto e matizar, gente. O termo magistrado em grego, ele não designa propriamente juiz. Não é? Ele designa qualquer ocupante de uma função pública. Hã? Exato. Sim, mas também no Poder Legislativo há vencidos. O que eu acho que na percepção, não é? Claro. Como o juiz decide casos concretos, repercute diretamente no meu bolso. Ainda que a decisão se respalde numa lei que abstratamente repercutir no meu bolso. Oi? Muito mais. A pesquisa refere-se literalmente à polícia, a Polícia Federal. Essa pesquisa foi feita há uns 2 anos. É, na percepção popular, o mais isento, o mais legítimo, o mais... no espetáculo. Por quê? Porque são espetáculo. Né? Aí, quando inventaram de dar nome para as operações, aí o negócio ficou parecendo... Segurança pública. Filmar os caras de pijama. Os caras vão filmar de pijama dentro da casa. Segurança pública. Vai. Mas vamos continuar aqui, gente, senão a gente não termina. Hã?
Tem. Mas, olha, eu acho, gente, que aqui essa questão é uma questão importante. Eu quero que vocês entendam que eu estou falando desse lapso de legitimação democrática. Estou dizendo isso. Há um problema concreto, pesquisas empíricas mostram isso, da relação entre o poder judiciário e o povo. Por causa disso, porque reflete diretamente no povo as decisões judiciais, enquanto que as decisões legislativas só refletem indiretamente. Não é? Exato. Né? Porque o juiz tem um compromisso com a lei, sobretudo com a Constituição, que o legislativo não tem. Não custa nada para o legislativo fazer uma lei inconstitucional e falar assim, ó, tá vendo? Os juízes é que não aplicam. Nós fizemos o que o povo queria. Nós fizemos a vontade popular. Ainda que essa vontade popular seja ou falsa ou mal informada, retoricamente eu recorro à vontade popular. Exatamente por isso é que o Poder Judiciário recorre a um outro padrão de legitimação. Ele não é legítimo no mesmo sentido que o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Esse problema existe menos para os tribunais, né? Seja para o TJ, seja para o STJ, seja para o STF. Por quê? Porque aqui eu tenho uma indicação que passa pelos outros poderes. Ao passar pelos outros poderes, eles agregam legitimação democrática. Né? Num certo sentido, Tem. Mas vejam, esses são... Aqui é um problema, gente, da teoria democrática. Seria melhor votarmos em juízes? Provavelmente não. Mas que isso torna a relação entre o Poder Judiciário e o povo, pelo menos da ótica do povo, o Poder Judiciário é mais ilegítimo do que o Poder Legislativo. Não. Gente, olha, eu posso... Hã? Não. A pesquisa foi realizada pela UFMG, gente. É uma pesquisa séria. Eu escrevi 2 artigos no Estado de Minas sobre essa pesquisa. Se vocês quiserem, eu posso até mandar para vocês. No final, gente, eu queria o e-mail seus, que eu mando esse. Não. Não. Essa que a AMB divulgou, a Polícia Federal estava em primeiro lugar por conta dos detalhes, mas a Judiciária estava em terceiro lugar. Eu posso mandar para vocês os 2 artigos que eu escrevi sobre isso no Estado de Minas. Tem uns 2 anos. Depende de onde faz a pesquisa também. Hoje nós vamos fazer um intervalo. Faltam 5 minutos para o intervalo. O intervalo é 9h20. Vamos fazer um intervalo, depois a gente volta aqui.